E aí galera, belezinha? Bora lá para nossa segunda parte da aula, dessa vez falando sobre radiciação e também sobre racionalização de denominadores. Simbora! Pessoal, funciona assim, ó. Quando você vai calcular a raiz, seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, raiz quarta, raiz sexta, raiz sábado, sei lá, qualquer raiz que você for calcular, funciona assim. A ideia é você pensar em um número, por exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 4. Como é que calculo raiz quadrada de 4? Lembra que aqui fora tem um 2. Né? Vou colocar aqui também tem um 2, né? Implícito. Enfim, preciso pensar num número, tá? Esse número tem que ser real. E ele é um número que elevado ao quadrado dá 4. Porém, existem dois números que elevado ao quadrado dá 4. O 2 ao quadrado dá 4 e o menos 2 ao quadrado também dá 4. Só que tem um detalhe. Quando você está calculando a raiz enésima de uma coisa e por um acaso esse n é par, tanto o valor que está lá dentro quanto o valor que é o resultado, ambos devem ser positivos ou zero. Toda vez que você calcula a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz sexta, qualquer raiz com índice par, índice é o nome dessa coisinha aqui fora, tá? Vou até colocar o nome. Tem o radicando, tem o radical, mas o nome mais importante que eu vou usar bastante é o nome índice, tá? É esse cara aqui. Então, quando o índice é par, tanto quem está dentro quanto quem está lá fora, o resultado tem que ser positivo ou zero, não pode ser negativo. Então a raiz quadrada de 4 só pode ser 2. Porém, a raiz quadrada de menos 4 não existe, porque como aqui fora é um número par, lá dentro tinha que ser positivo. Então esse cara aqui, ó, não existe. Na verdade, para ser mais exato, ele não é real, tá? Mais pra frente a gente vai descobrir que isso existe sim, porém só nos números complexos. Aqui no mundo real não existe, beleza? Então qual é a raiz cúbica de 8? Que número elevado a 3 que dá 8? Aí só existe um, que é o 2. Só um número real, né? Que é o 2. Que número elevado a 3 que dá menos 8? Aí seria o menos 2. Então, quando o índice aqui fora é ímpar, igual esses dois casos aqui, se o valor de dentro for positivo, o resultado é positivo. Se o valor de dentro for negativo, o resultado é negativo. Beleza? Então eles seguem o mesmo sinal. Porém, quando é par, só pode ser positivo, senão não existe a raiz. Fechou? Aí vem as propriedades. Tem essa primeira aqui, que é basicamente para o seguinte. Se você tiver o número que está aqui fora no índice e o valor que está lá no expoente, se eles forem proporcionais, se eles forem um múltiplo do outro, você pode simplificar um com o outro. Você simplifica um com o outro e chega numa coisa assim, tá? Não é tão útil assim. Aliás, as propriedades de radiciação você não usa o tempo todo. A coisa mais importante de radiciação é a definição, né? Você entender como calcula e a racionalização. É isso que é mais importante. Mas eu vou citar um pouquinho de cada uma das outras partes, tá? Então, se você estiver calculando, por exemplo, vou colocar aqui a raiz quarta de 3 ao quadrado. O que você pode fazer, se quiser, é simplificar o 4 com o 2. Fica 2 lá fora e fica 1 aqui dentro. Então você pode simplificar o que está fora com o que está dentro, tá? E eu ia acabar chegando aqui em raiz quadrada de 3, beleza? No próximo caso aqui, ó, isso aqui funciona assim. Quando você tem uma situação dessa, você pode, quando você tem potência e raiz na mesma situação, você pode calcular a raiz depois da potência ou calcular a potência e depois a raiz. Você escolhe, tá? Então, dando exemplo aqui, se eu estivesse calculando a raiz cúbica de 8 ao quadrado, tá? Eu poderia primeiro elevar o 8 ao quadrado e depois tirar a raiz, ou eu poderia primeiro tirar a raiz cúbica de 8 e depois elevar ao quadrado. Você escolhe. Nos dois casos, 8 ao quadrado é 64, raiz cúbica de 64 dá 4. Se eu tirar a raiz cúbica de 8, vai dar 2, 2 ao quadrado dá 4. De um jeito ou de outro, independente da ordem, o resultado aqui é 4. Beleza? Na próxima propriedade aqui, ele está dizendo que você pode separar, quando você tem uma raiz inteirinha, você pode separar em duas partes. Então, se eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada de 6, eu posso escrever como raiz de 2 vezes raiz de 3. Tá? Se for útil, no caso, né? Geralmente a gente faz o contrário, a gente tem as raízes separadas e junta em uma só. Tá? Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6. Beleza? A próxima é o mesmo caso, só que para divisão. Então, se eu tenho a raiz quadrada de 2/3, eu posso escrever como raiz de 2 sobre raiz de 3. Tá? Pode ser útil ou não, dependendo da situação. E esse último aqui, é raro cair, mas quando cai você precisa saber que é o seguinte, você tem lá a raiz quadrada da raiz cúbica de 2.
aqui fora tem um 2, né? Porque está implícito. Você multiplica, mais ou menos igual a propriedade de potenciação, aqui você multiplica o 2 com 3. Fica a raiz sexta de 2. Beleza? Então essas são as propriedades. Uma pequena observação antes de continuar é a seguinte. Essa ideia de você separar as raízes ou juntar elas quando tem aqui o mesmo índice, primeiro, só vale quando tem o mesmo índice, como eu acabei de falar, né? NN, tá? E isso aqui não é verdade, ó. Raiz de 2 mais 3 não é igual a raiz de 2 mais raiz de 3, tá? Você não pode separar quando for soma ou quando for subtração. Não pode separar, só vale separar quando é multiplicação ou divisão, beleza? Fica a observação aí pra vocês. Pra fechar, gente, acho que talvez a parte mais importante no vestibular, envolvendo raízes e tal, é a racionalização. Eu trouxe aqui 3 casos pra gente ver. Um eu acho que é o mais simplesinho, talvez todos saibam. Um outro médio, acho que metade da galera talvez manje, outra metade tenha dificuldade. E um outro que quase ninguém sabe, tá? Que é esse caso de baixo aqui. Qual que é o mais importante? Acho que o mais importante é o primeiro, depois o segundo. Esses dois você tem que saber, tá? Tem que saber. Esse terceiro aí, se souber, melhor. Mas os 2 primeiros precisa saber, beleza? Como é que funciona esse primeiro caso aqui? Você vai multiplicar em cima e embaixo, tá? Vou multiplicar aqui em cima e embaixo pela raiz que está lá embaixo. Então, por raiz de 5, multiplica em cima e embaixo pelo valor que está embaixo. Ah, e antes de eu continuar, deixa eu falar, o que é racionalizar? Racionalizar é você sumir com a raiz de baixo. Então, se no final da conta você não sumiu com a raiz que está embaixo, você errou, tá? Porque o objetivo, ou melhor, o Personal Educa era sumir com ele dali, beleza? Bom, o que funciona aqui acontece aqui, gente? Vai ficar em cima 3 raiz de 5, tá? Lá embaixo, eu sei, você vai cortar a raiz, vai ficar 5, beleza, mas eu quero mostrar passo a passo o que está acontecendo. Isso vai ser muito útil para a explicação da C, tá? O que vai acontecer aqui agora é o seguinte, vou usar a propriedade número 3, ó. Eu vou juntar isso numa só raiz, então vai ficar a raiz quadrada, né? Porque se não tem nada aqui fora, é porque tem um 2 implícito, tá? Então raiz quadrada de 5 vezes 5. Se eu faço 5 vezes 5, dá 25. Ou eu posso escrever como 5 ao quadrado. Então fica 3 raiz de 5 sobre raiz quadrada de 5 ao quadrado, tá? Aí nessa hora, você corta a raiz com 2. E aí fica 3 raiz de 5 sobre 5, beleza? Ah, precisava fazer esse passo e esse? Não, podia ir direto para esse último. Se você conseguir, pode ir diretão, não tem problema. Eu só quero deixar aqui, que eu vou usar lá no final. Só um detalhe, uma observação interessante, que é a seguinte. Você nem sempre pode cortar a raiz com o que está lá dentro. Cortar aqui a raiz quadrada com o 2 está lá dentro. Você só pode cortar se você tem certeza que esse valor que está lá dentro é positivo. Se ele for negativo, você não pode cortar porque essa raiz nem existe, tá? Se o valor de dentro for negativo, beleza? Agora, se for uma situação assim, ó, fica como observação. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Se eu simplesmente cortar, eu vou estar falando que isso aqui vale menos 3, o que é impossível, porque quando o índice é par, o valor de dentro e de fora tem que ser positivo e não negativo. Então o certo aqui é primeiro elevar ao quadrado, aí fica a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, que é 9, e dá 3, beleza? E se for um valor desconhecido, tipo raiz quadrada de x ao quadrado, o certo é eu escrever isso como módulo de x. Porque o módulo garante que aquela coisa vai ser positiva, independente do x ser positivo ou negativo, tá? Então só pode cortar a raiz com o quadrado se tem certeza que esse valor aqui é positivo, beleza? Mas voltando, gente, depois desse parênteses, vamos para o segundo caso aqui. No segundo caso, você vai multiplicar em cima e embaixo pelo denominador, trocando o sinal do meio. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5 menos 1, tá? Não esquece de trocar o sinal do meio. Aí vamos lá. Vai rolar lá em cima uma distributiva e aqui embaixo eu vou usar uma outra parada. Então, em cima, famosa distributiva. 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5, tá? 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Tudo isso dividido por. Ali embaixo, você pode fazer distributiva, vai dar certinho, ou você pode usar a ideia lá que eu falei na semana passada da diferença de quadrados, tá? Porque aqui é como se eu tivesse A mais B vezes A menos B. Semana passada a gente viu que A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado.
Então vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso sempre dá certo para esse caso de racionalização. Você vai escrever o primeiro ao quadrado, então o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? E o legal aqui, ó, vai dar para cortar a raiz com 2, até porque o que a gente queria era exatamente cortar, sumir com a raiz dali, beleza? Aí aqui dá para colocar o 2 em evidência se quiser, tá? Coloco o 2 em evidência, lá em cima, lá dentro vai ficar raiz de 5 menos 1, porque é 2 vezes raiz de 5, né? Então o 2 está multiplicando o raiz de 5, depois o 2 está multiplicando o menos 1 para ficar menos 2. Lá embaixo vai ficar 5 menos 1, que é 4. Daria até, para simplificar o 2 com o 4, lá embaixo fica 2. Então, raiz de 5 menos 1 sobre 2 seria a resposta aqui. Beleza? Agora eu vou para o último, que eu acho que é o caso que pouquíssimas pessoas sabem. Primeiro, eu vou usar a mesma ideia da A para resolver ela, depois eu vou consertar, porque vai dar ruim, vocês vão ver. Usando a ideia da A, eu multiplicaria em cima e embaixo por raiz quinta de 3 ao quadrado, né? Então, raiz quinta de 3 ao quadrado, raiz quinta de 3 ao quadrado, tá? Se eu continuo aqui a resolução, em cima, uma vez essa coisa vai dar essa coisa mesmo, então raiz quinta de 3 ao quadrado, dividido por, vou colocar tudo na mesma raiz, raiz quinta de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então vai dar raiz quinta, 3 ao quadrado dá 9, né? Aí aqui embaixo ficaria raiz quinta de 3 à quarta, e aí deu ruim, né? Porque aqui eu conservei a base dos meus expoentes, tá? Deu ruim porque não dá pra cortar. A ideia é que aqui tivesse aparecido um 5. Então vamos dar um jeito nisso. Se eu falar que aqui é 5, significa... Opa! Oh meu Deus, difícil deveria ser cantinho. Se aqui fosse um 5, significa que aqui não seria 2, né? Aqui seria, na verdade, 3. Porque 3 mais 2 dá 5, né? Aí volta nisso aqui. Aí aqui em cima, na verdade, seria 3. E aqui, na verdade, seria 27, que é 3 ao cubo. Então, na verdade, aqui seria 3. E aqui em cima seria 3. Então, qual é o pensamento, gente? O pensamento é o seguinte, ó. Você vai copiar a raiz que está embaixo, quase igual, em cima e embaixo. Só que o valor que você vai colocar no expoente é o valor que, somado com esse daqui, dá igual de fora. Então, 2 mais quanto que dá 5? Ah, 2 mais 3. Então, coloca um 3 aqui. Aí vai dar certo. Beleza? Só finalizando aqui, vai ficar então raiz quinta de 27 sobre... Dá para cortar agora os 5 aqui com 5. Fica sobre 3. Beleza, gente? Então, é isso. Finalizado aí a teoria de radiciação, racionalização. Vejo vocês um pouco mais... tarde, tá? Quando a gente vai resolver exercícios desse tema e de potenciação, beleza? Valeu, tchau, até mais!